Olá a todos, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula. E agora, dando continuidade ao nosso curso, eu vou entrar num sistema via web para videoconferência. Então, eu mostrei o Zoom, o programa instalável no seu sistema operacional. Então, tudo que eu fiz para o Zoom serve também lá para o Team Link, por exemplo, que eu apresentei para vocês, né? Para capturar a janela do programa. Agora, eu vou mostrar um sistema via web. Então, tudo que eu fizer aqui para o Meet, que é o sistema que a gente vai estar utilizando agora, que é também um dos mais conhecidos, serve também para o Jitsi ou qualquer outro sistema que funcione via web, como da Cisco, por exemplo, tá? Então a gente vai focar no Meet, ok? Então tudo que a gente fizer aqui você pode replicar para outro sistema também, senão vai ficar repetitivo, uma quantidade de aulas a mais, sendo que o procedimento vai ser o mesmo, tá certo? Então hoje a gente vai trabalhar com o Meet nas aulas aqui de videoconferência. Vou colocar um participante, né, como a gente captura essa janela desse participante, como a gente pega esse áudio lá também, e também um compartilhamento de tela, né, que o participante, o palestrante, vai estar fazendo ali através do Meet, como que a gente pode estar pegando aqui também e colocando dentro do OBS. Então, como nós vimos ali na aula sobre o Meet, né, as opções, enfim, que a gente pode estar trabalhando com esse sistema. Obviamente que a versão paga você vai ter mais recursos, como eu falei para vocês anteriormente, e ele também tem possibilidade de você instalar plugins, enfim, incrementar. Mas o foco aqui não é utilizar videoconferência com todos os recursos, etc e tal, dentro do Meet. A ideia é pegar a reunião do Meet, né, e colocar dentro do OBS, ok? Então, como a gente viu na aula, você pode vir aqui e entrar na reunião, né, no caso aqui, entrar em uma reunião ou criar uma reunião, que é o que a gente vai fazer. A gente vai criar uma reunião, vai pegar esse link, vai mandar para outra pessoa, participante, para a gente pegar essa tela, né, a imagem e o áudio dela para a nossa reunião. Então eu vou iniciar uma reunião instantânea e aqui, como eu mostrei para vocês, você vai escolher, né, o seu microfone e a sua câmera, tá? Então, já está com a minha câmera, no caso aqui, né, nas configurações, vamos lá. Configurações, ok? Eu escolhi o microfone, um Virtual Cable. Se você não tem um Virtual Cable aí, depois, nas aulas de roteamento, de áudio e tal, a gente vai aprender a utilizar ele. Eu só coloco aqui para não ter vínculo com o meu microfone que eu estou gravando, ok? Então, é só um microfone neutro mesmo aqui de escolha. Aqui sim, é o mesmo procedimento do Zoom, por onde eu vou escutar o participante. Então, eu estou escolhendo aqui o meu fone de ouvido, tá certo? Então, vou deixar ele aqui marcado. E o microfone é por onde ele vai me escutar. E o vídeo é por onde ele vai me ver. No caso, eu escolhi a câmera virtual do OBS, né, que é o caso que a gente está utilizando dessa maneira, mas se você fizer essa reunião em um notebook separado, um PC separado, você vai escolher, logicamente, lá a fonte de imagem necessária que a pessoa possa, né, ver do outro lado, ok? Então, isso aqui no caso, a gente está fazendo tudo no mesmo computador. Como a gente não pode selecionar o mesmo dispositivo de imagem, né, que está sendo utilizado no OBS lá no caso, eu tenho que selecionar a câmera virtual do OBS aqui dentro do Meet, ok? E o microfone pode ser o mesmo, tranquilo? E aqui a gente coloca a resolução, no máximo aqui 720p, e aqui da mesma maneira, né, de entrada e saída, ok? Você pode também deixar no automático, aí vai da sua escolha e da sua conexão também, tá certo? Então, beleza. Então, aqui sem mais detalhes, só tem exatamente para fazer isso também, o que te dá menos recursos, né, do que o Zoom, e está feito aqui as nossas configurações. Eu vou pegar esse link aqui e vou mandar para o participante, para ele poder acessar também a nossa reunião. Automaticamente, a imagem da pessoa aparece aqui, até em primeiro plano, né, e a minha vai lá para cima, tá vendo? Aí eu posso clicar aqui, ó, para deixar em modo galeria também, se é o que eu desejo, ok? Então, aqui vai te aparecer algumas funções. O pensamento, o raciocínio, vai ser igual a gente está utilizando no Zoom, enfim, outro programa, ok? Então, a questão de galeria, a questão de deixar uma pessoa em destaque, o pensamento é o mesmo. No caso aqui, para me esconder minha câmera, ó, se eu vir aqui em cima, ó, remover este bloco, ó, tá vendo? Aí ele tira a minha câmera. Se eu vir aqui, ó, tá vendo aqui, ó, fixar minha imagem, ó. Tá vendo? É o PIN igual do Zoom. Eu tiro novamente. Posso fazer da mesma forma com a Renata. Ó. Então, posso fixar ela para evitar aquela questão, né, das pessoas abrirem e fecharem câmera e eu perder a imagem. Então,
É da mesma forma que a gente fez no Zoom, eu posso também fixar. Beleza? Eu venho aqui e tiro se eu desejar. Tudo bem? Aqui eu vou ter o chat e aqui os participantes, né? Eu clico ali, ó. Eu posso ver os participantes desse lado de cá. Aí eu posso desativar o som da pessoa, né? Enfim, eu posso remover ela da reunião, fixar ela na tela. Então, assim, na verdade, não tem muita coisa para mexer aqui no Meet, né? Diferente do Zoom. Então, os principais recursos, obviamente, tem aqui, mas não é tão completo como se fosse um programa. Ok? Então, tudo bem. Então, seguindo o raciocínio, né? Eu tenho só um participante, tá? Você poderia fazer a mesma gerência que a gente fez no Zoom, poderia fazer aqui também, se tivesse mais pessoas. E a gente vai fazer o quê? Trabalhar com palestrante só, né? Somente aqui no caso a Renata. E eu vou fixar ela na tela para depois a gente partir lá para o OBS e começar a nossa configuração de cenas, né? Então eu vou deixar ela fixa aqui na tela, ok? Isso aqui vai ficar aparecendo mesmo, tá? A parte de cima e essa parte de baixo, tá? Se eu quiser dar um destaque maior, não quero que apareça essa parte de cima, eu dou um F11, tá? Vou dar um F11, ele vai dar tela cheia. Mas você pode deixar assim e recortar lá depois no OBS. Se você dá um F11, para você mudar de tela, basta você segurar o Alt e apertar o Tab, que você muda de janela, tudo bem? Mas eu vou deixar dessa maneira, e agora com ela fixada aqui, a gente vai partir lá para o OBS. Então agora no OBS, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma cena, né? Meet palestrante. Eu quero fazer o quê? Uma cena somente para ela, tá? E depois eu vou criar uma cena para mim e para ela, e depois a gente vai fazer um processo de compartilhamento de tela para ver como que o Meet se comporta a pessoa compartilhando a tela, tá? Mas agora de início a gente vai fazer o quê? Fazer uma cena para ela somente e uma cena para nós dois. Então aqui eu vou usar a mesma imagem que a gente usou lá na aula de Zoom, tá? Então vou colocar aqui o layout para uma pessoa. Então arrastei para cá a imagem, ok? Já vou fechar ela no cadeado aqui. E agora o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que capturar a janela ali do Meet, tá? Uma dica para vocês, né? Como eu falei, sempre eu estou dando dicas conforme vai passando as aulas. Aqui no OBS, você vem em configurações. Quando você trabalhar com sistemas Meet, Jitsi, OBS Ninja e tal, eu recomendo que você trabalhe com essa opção aqui em avançado, ó, de hardware do navegador. Por quê? Vai te dar uma maior fluidez na imagem de câmeras, tá? Quando você está pegando pelo navegador. Se você deixar desmarcado isso aqui, vai ficar mais arrastado, mais travado, tudo bem? Isso aqui pode atrapalhar na captura de letras do Holyrics, né? Na verdade. Mas pode ser que atrapalhe, pode ser que não, ok? Então já estou dando esse aviso, caso você habilite e te atrapalhe. Outro detalhe, se tiver desmarcado e você marcar, ele vai pedir para reiniciar o OBS, tudo bem? Então, deixa marcado aqui, no caso meu já está marcado. E agora a gente vai capturar a janela lá do Meet. Então eu venho aqui, capturar a janela. Vou colocar o nome da Renata aqui para me identificar que é ela, né? Pessoal, outra dica importante. Se a sua imagem não aparecer aqui, mesmo você tendo a imagem aberta, aí, o navegador aberto, é porque você minimizou, tá ok? Não minimize as janelas, senão o OBS não captura, tá? Isso é para o VMix também. Use as teclas Alt e Tab para você alternar entre janelas, tá? Não minimize, porque senão provavelmente não vai aparecer aqui, ok? Então, mesmo procedimento, a gente vai dar o Windows 10, tirar o cursor e vai dar OK, beleza? Da mesma forma, né? Está aqui com Ctrl R, né? Está com a transformação limpa. Eu vou segurar o Alt e vou cortar essa parte aqui. Vou cortar a parte de cima, tá? Cortar essa aqui. Corta essas coisas, tá, pessoal? Porque assim, ó, eu vou te falar. Eu vejo até em televisão, Record, SBT e tal, que eles colocam as pessoas ao vivo, em layout, e nem corta esses botões aqui. Fica muito feio, tá? Uma dica aí de profissional mesmo, ó. Corta esses botões. Ok? Até o nome, ó, corta aqui mesmo, não tem problema, tá? Corta, corta. E depois você joga atrás do layout dela, tá? Tá aqui. Não esqueça que ela tá em cima, prioridade do OBS é de cima para baixo. Então eu vou jogar ela atrás do layout, ó. Já tá ali, beleza? Recortei, não apareceu botão nenhum. Ficou legal, né? Ninguém vai saber que é o Meet que você está utilizando,
certo? E agora a gente vai fazer o quê? Colocar o áudio dela também. Da mesma forma que a gente fez no Zoom, a gente vai adicionar o quê? Uma saída de áudio. Então, eu venho aqui, som, né, o áudio Meet, ok? E seleciono por onde que eu estou escutando ela, né? Por onde que eu estou escutando? Eu estou escutando pelo meu fone de ouvido, tá certo? Então, venho aqui e coloco meu fone de ouvido. Então, se eu vir aqui, ó, automaticamente o som dela já está vindo aqui pra gente, tá vendo? Então, eu tenho aqui o áudio dela, eu posso jogar aqui para baixo só por questão de organização, né? Porque o áudio não tem imagem, tá certo? Posso fechar aqui. Ela também já está no local que eu desejo, também fecho no cadeado. Então, eu tenho nessa cena a imagem, o áudio e o layout dela. Então, ela já está aqui pronta numa cena para conversar e chegar ao áudio. Lembrando, né, reforçando, que eu não tenho aqui dentro dessa cena o meu microfone local, caso eu interaja com ela nessa cena. Ok? Se eu for interagir, não esqueça que eu tenho que habilitar ou criar uma nova cena, que a gente vai fazer agora, para 2 pessoas. Assim que eu for interagir com ela, eu corto para essa cena e nessa cena eu coloco o microfone. Então eu venho aqui, coloco Meet 2 pessoas, tá certo? Arrasto para cá aquela imagem para 2 pessoas, ou venho aqui e adiciono a imagem, fecho aqui, tá? Para não mover. Dentro dessa cena eu preciso então da imagem dela, então eu posso vir aqui e copiar a captura dela, não tem problema. Dou um Ctrl C, clico no botão direito, duplico, Ctrl V, ok? Não é o Ctrl V na verdade, é duplicar, né? O Ctrl V é referência. Aí eu coloco onde eu quero, tá? Bota aqui desse lado, né? Para ficar uma coisa mais organizada. Puxo ela para trás e ela já está aqui no local dela, ok? Seguro o Alt e corto o excesso aqui. E aqui vai o quê? A minha câmera, né? Então eu vou lá na principal, que eu já tinha a minha câmera adicionada, né? Venho aqui e copio a minha webcam, tá? E colo aqui. Posso dar um Ctrl V também, né? Que não vai mudar o nome, nada. Mas se você quiser, pode colar duplicado também. Aí eu vou colocar no local, né? Na posição que eu desejo. Vou colocar mais ou menos aqui. Vou puxar para baixo também, tá? Tá aqui, ó. Perceba que está abaixo da Renata. Se eu colocar aqui acima, a minha imagem vai sobrar em cima dela ali. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Eu posso recortar com o Alt ou simplesmente colocar abaixo dela, que não vai ter influência. Então, nessa cena eu já tenho a minha imagem, a imagem dela e o áudio dela também, né? Tá aqui. Eu vou fechar aqui no cadeado, fechei no cadeado, ó. Ninguém mexe. E agora eu preciso colocar o meu microfone aqui também, né, pessoal? Então eu venho aqui no meu áudio local, dou um Ctrl C e colo. Ok? Então puxo para baixo aqui, para não ter mais questão de organização, né? Se eu cortar para o ao vivo agora, vai com o meu áudio. Porém, eu ainda não coloquei o áudio, né, dela. Então eu venho aqui e copio o áudio Meet, no caso aqui é o áudio de qualquer participante que tiver ali, enfim, dessa janela, né? Não importa. E colo aqui na cena também, né, pessoal? Senão não vai funcionar o áudio dela, né? Ó. Então, só entrou o meu áudio. Eu posso esquecer, são detalhes que você tem que ficar atento, ok? Então agora eu tenho o áudio local, né, que é o meu microfone. Deixa eu colocar aqui para modular, ó. Pronto. Então eu tenho o meu áudio, tá aqui modulando, e tenho o áudio vindo dela também da reunião. Então eu posso interagir com ela aqui nesse momento, que vai ser na minha transmissão, vai ser na minha gravação. Então eu posso estar ali falando com ela, né? E passo a bola para ela, falo, agora é com você. Então ela vem e vem para a cena dela, só está com o áudio dela agora. Então quem estiver na transmissão só vai escutar ela. Na reunião do Meet, ela continua me ouvindo. Se eu falar, né? Se eu não mutar o meu microfone na mesa, fisicamente, ela vai continuar me ouvindo, ok? Só na cena aqui com ela sozinha, para quem está assistindo, ou na gravação, no caso, enfim, depende da sua finalidade, vai sair somente o áudio dela. Então, tem que ficar atento a isso, ok? Muito bem, então nessa aula a gente aprendeu, né? Colocar um participante aqui do Meet. A gente pinou ela, né? A gente deixou ela aqui fixada. É o mesmo princípio, pessoal. Mesmo princípio do Zoom. Então, se eu não deixar ela fixada e deixar em modo galeria, alguém abrir a janela, fechar a janela, vai mexer na estrutura da janela, do layout ali, na disposição das imagens, tá, pessoal? Não preciso ficar passando para vocês também aqui, que funciona da mesma forma. Então, o que eu fiz? Eu pinei, eu fixei a pessoa que vai falar, ok? Então, evita
de pessoas ficarem abrindo câmera e perder a imagem. Tudo certo? Então, independente se tem 100 pessoas, eu quero que ela fique parada ali, evita de ficar abrindo e fechando câmera e você perder a imagem aí da pessoa. Tudo bem? E também eu coloquei ela aqui numa cena junto com a pessoa que está local, enfim, o estúdio, a pessoa que está fazendo o processo aí de anfitrião dessa reunião, tá? Então, se eu vim aqui, ó, e remover o pin, então vai mexer na disposição da janela, ó como é que fica, ó, já bagunçou, ó, tá vendo? Já bagunçou aqui. Então, é esse detalhe que você tem que ficar atento, tá? Então, se eu vim aqui novamente, ó, fixar ela volta lá para onde eu fiz o processo de captura e corte, ali, né, de recorte da imagem dela, tá? Então, tem que ficar ligado com isso. E se você precisa capturar mais de uma pessoa aqui no Meet, né, ele não é como o Zoom que você consegue fixar mais de uma pessoa aqui, ó, tá vendo? Se eu fixar ela, né, fixei ela, eu não consigo, se eu vir aqui, ó, fixar a outra pessoa, deixa eu mostrar a imagem aqui, se eu fixar, ó, tá vendo? Ó, ele vai para outra pessoa, tá? No caso aqui deu looping porque é o PGM aqui, né, que ele está pegando como câmera, tudo bem? Então eu não consigo fazer isso da mesma forma que eu faço no Zoom, por isso que eu recomendo a utilização do Zoom, que vai te dar muito mais recurso, né, do que o Meet. Então eu venho e pino ela aqui, deixo ela principal, pronto, ok? Repetindo, se eu tiver que capturar mais de uma pessoa, né, vou ter que deixar em modo galeria, e eu corro o risco de perder janela ali, imagem da janela que eu capturei, devido a alguém abrir e fechar a câmera, sair da reunião. Bem, então, por isso, recomendo pensar bem em utilizar o Zoom, mas estou mostrando para vocês que também é possível utilizar o Meet, tá? Mas o Meet é mais para uma pessoa, no máximo duas. Não trabalhe com muitas pessoas para fazer esse processo, que você corre esse risco de perder a imagem, ok? Muito bem, agora a gente vai ver como que faz o compartilhamento de tela. Se ela compartilhar uma apresentação lá, como que vai chegar para mim via navegador isso, ok? Então, te espero na próxima aula.